Olá, dando prosseguimento então para nossas aulas de direito administrativo, a gente vai dar a sequência nas questões, tá? Sempre lembrando que estamos trabalhando aqui com questões, mas abordando tudo na teoria por intermédio de mapas mentais, justamente para facilitar a sua memorização, para facilitar o seu entendimento. Então, nesse bloco aqui, nós vamos começar com a questão de número 12, que vai falar sobre o Instituto da Anulação, bem como os seus efeitos, né? O que vai causar no universo jurídico. Então, olha só, a questão fala que, após uma injusta perseguição, uma servidora acabou sendo demitida. Todavia, conseguiu a anulação do ato por via judicial. Pode-se afirmar que a anulação é legítima, mesmo ocorrendo na via judicial, e que ela produzirá efeito ex nunc. E aí, tá certa ou tá errada essa questão? Você marcaria o que na sua prova? O que é esse tal de efeito ex nunc? Então, olha só, a questão está certa mesmo, tá? Tem que saber uma coisa, que o efeito ex nunc, que começa, ó, a dica aqui, ó, começa justamente com a letra T, né? É um efeito que ele retroage, ou seja, é um efeito que ele vai para trás. Então, ele vai para trás. Viu? Olha a conjugação dos verbos. Após uma injusta perseguição, uma servidora acabou sendo o quê? Demitida. Ela acabou sendo demitida. Então, isso aqui é uma relação no passado. Então, ela já foi demitida e tentou resolver isso aí. Ela correu para a via judicial. E aí o juiz fez o quê? O juiz anulou essa demissão. Qual é o efeito da anulação? É justamente ex tunc, porque a situação, suponha que ela foi demitida aqui no ano de 2020 e passou todo esse tempo até que hoje ela conseguiu anular uma demissão que ocorreu no passado. Por isso que a gente fala que a anulação vai ter efeito retroativo, porque ele volta no tempo e a administração tem que fingir que ela nunca foi demitida. Inclusive, tem que ressarcir todos os valores que ela deixou de ganhar enquanto esteve fora, já que ela não foi demitida. Isso se chama efeito ex tunc, tunc, de voltar para trás. Então, efeito retroativo. Vamos colocar isso no mapa mental, que fica bem melhor. A gente coloca no mapa mental, fica bem mais fácil ainda da gente poder entender esse conteúdo. Então, vamos lá. Temos duas situações primeiro, né? Temos a anulação e a convalidação. Você vai anular ou convalidar pelo mesmo motivo, ou seja, porque o ato ele é ilegal. Então, se o ato é ilegal, dá para anular, ou então, às vezes, dá para convalidar. Quando é que eu vou anular, Marcelo? É quando o ato realmente tem que ir para o lixo. Não serve mais ou já não presta mais para a administração. O que é convalidar? Convalidar é dar uma nova validade. Convalidar é dar uma nova validade. Então, o ato era ilegal e agora está certinho. Você vai poder fazer a convalidação quando ele tiver um defeito na competência ou na forma que dê para ser corrigido, ok? E quem é que pode anular um ato administrativo quando ele é ilegal? Ele pode ser anulado pela própria administração pública no seu poder de autotutela. A autotutela, ela cuida de si mesma, ela pode corrigir seus próprios atos, mas também pode ser pelo controle externo na via judiciária. Então, é legítimo, sim, o judiciário anular um ato administrativo quando ele for revestido de ilegalidades. Agora, quando você fala da convalidação, realmente, somente a administração pode decidir se vai dar uma nova validade para o ato ou então se realmente vai jogá-lo no lixo, ou seja, se vai convalidar, se puder, claro, ou se vai anular. E o efeito disso, tanto para um quanto para outro, se é por conta de uma ilegalidade, sempre vai ser o efeito ex tunc, ou seja, o que volta para trás. Letra T, só para você lembrar. Efeito ex tunc, tanto para convalidação
quanto para anulação. Joinha? Mas nós temos uma terceira situação. Nessa situação aqui, o ato é válido, mas deixou de ser conveniente ou deixou de ser oportuno. Aqui a gente fala de revogação. Revogação quando o ato é válido. Exemplo, eu estou programando uma festinha, né? A administração pública, os professores estão programando uma festinha para o Dia das Crianças. Só que, quando chega perto da festinha, começa a ter um monte de chuvas, né? Chuvas torrenciais aí, e aí se torna perigoso. A festinha é ilegal? Não é ilegal, tá tudo certo com ela, só que já não é mais conveniente, pode pôr em risco as crianças. Nessa situação, a gente fala que deixou de ser conveniente e realmente não teremos outra oportunidade. Então, se você fala de revogação, só se for ato válido. Cuidado! Em hipótese alguma, eu posso revogar um ato ilegal, tá bom? E em hipótese alguma, eu posso anular um ato válido, porque é cada um realmente no seu quadrado. Mas diz para mim, quem é que pode revogar um ato administrativo? Somente a administração pública pode revogar os seus próprios atos. Então, toma muito cuidado. Você está vendo que o controle judiciário somente entra na jogada no caso de anulação. Para convalidação e para revogação, somente a administração pública pela autotutela. E qual que é o efeito da revogação? Será que também é o chamado de efeito ex tunc? Não é. A revogação tem efeito para o futuro. Você viu que eu disse que a gente tinha marcado uma festinha para acontecer daqui a alguns dias? Daqui a alguns dias ainda é no futuro. Então, eu vou cancelar uma situação futura, porque se ela já ocorreu, não tem como eu cancelar mais. Tá massa? Então, vamos lá. Não é mais efeito ex tunc, você vai chamar de efeito ex nunc. Tá? N de nariz é daqui para frente, só opera para o futuro. Combinado? Então, ex tunc, retroativo, ex nunc vai para frente, é efeito futuro. Ex tunc para anulação e convalidação, ex nunc para revogação. Ex tunc, retroativo, quando é ilegal, e o ex nunc, quando o ato é válido. Tá massa? Por isso que a questão estava certa. Pode dar o print na tela e a gente já vai para o nosso próximo item mega interessante também. Olha, cai demais. Cai muito em prova. Se você fala de poder de polícia, né, é alto demais o risco de cair na prova. Então, a questão é justamente sobre isso. Poder de polícia confere à administração pública a prerrogativa de impor sanções aos servidores quando verificada a violação de deveres funcionais. Como é que é o funcionamento? Como é que é a atuação desse tal de poder de polícia? É desse jeito mesmo? Resposta para a gente é errada. O poder de polícia, ele vai ter alcance externo, ou seja, não é voltada para dentro da própria administração pública. Nessa situação aqui, não seria poder de polícia. Você está falando do poder disciplinar. Já que o poder de polícia, anota aí, poder de polícia, ele recai sobre o particular em geral, que é o particular que não tem um vínculo especial, que não tem uma relação com a administração nesse fato gerador. Então, como é que funciona esse tal de poder disciplinar, certo? Vamos lá. Tem, né, alguns poderes que realmente vão causar ali mais problemas na hora da prova, que são o poder hierárquico, o poder de polícia e aqui, né, seria o poder
tampadinho aqui, poder disciplinar, tá? Que é o poder disciplinar. Então, vamos lá. Qual que é a finalidade do poder hierárquico? Mas não é sobre o poder hierárquico a questão, mas deixa a gente ficar alinhado, tá? Porque o poder de polícia, eu já expliquei, então vamos falar do poder hierárquico e do poder disciplinar. Poder hierárquico tem como finalidade organizar a administração pública. Organizar como? Através de relações de subordinação. Então, envolve relações de subordinação. Significa dizer o quê? Significa dizer que alguém manda e alguém obedece. Significa que vai ter distribuições de funções. Quando a gente fala disso, na linguagem do direito, você fala que haverá delegação e também avocação de funções. Delegação e avocação de funções. Voltando aqui para o nosso poder disciplinar, já que o poder hierárquico ficou claro, deixa eu botar só por extenso para ficar mais bonitinho aqui, ó. Aqui a gente fala de poder disciplinar. Acabou que a tela ficou tampando, mas dá para entender agora. Qual que é a finalidade maior do poder disciplinar? Gente, a finalidade do poder disciplinar simplesmente é punir. Mas o pulo do gato, coloca aí, ó, até o gato aqui, ó. O pulo do gato é saber quem você vai punir. Então, tá aqui o gato pulando. Eu vou punir quem? Eu vou punir o particular em geral? Não, eu não vou punir o particular em geral. Quando você fala de poder disciplinar, ele é um poder interno, tá? A finalidade é punir. Então, o poder disciplinar, ele recai sobre dois personagens. Primeiro, pode ser o servidor, na figura do agente público, tá? Eu estou falando servidor no sentido amplo. Pode ser o temporário, pode ser o empregado público e pode ser o servidor no sentido estrito também. Mas também pode ser sobre o particular vinculado. Quem é o particular vinculado, pelo amor de Deus, Marcelo? Pode ser, vou botar aqui, ó, por exemplo, o aluno da rede pública de ensino. Ele é um particular, ele não é servidor ainda, mas ele acabou se matriculando e se submetendo às regras da escola. Então, se ele aprontar e tomar uma punição, essa punição virá do poder disciplinar. Quando você fala de particular também, pode ser aquele que tem uma espécie de contrato. Então, por exemplo, ele ganhou uma licitação e agora ele pode comercializar salgadinhos dentro da escola. Tem ali a cantina e ele comercializa dentro dessa cantina. Na situação, se ele por acaso começar a vender salgadinho ou estragado e acabar sendo interditado, e aí vai ser pelo poder disciplinar, já que ele possui um contrato, possui um vínculo específico com a administração pública, tá massa? Então, pode dar o print na tela aí. Já vamos para a nossa próxima questão. Olha aí. Questão 14. Questão 14. Vamos lá. Abuso de poder. O abuso de poder se manifesta tanto em condutas comissivas quanto em condutas omissivas. Marcelo, por favor, me explica o que é uma conduta omissiva. Conduta omissiva é uma ação, é um fazer alguma coisa que você não deveria ter feito. Conduta omissiva, tá bem na cara, né? É quando você deixa de fazer algo que era uma obrigação legal. Logo, conduta é claro que vai estar certinha, tá? O abuso de poder então, não é só ilustrado na figura, por exemplo, do policial ali que está batendo no criminoso quando não deveria bater. Pode ser também uma omissão. Então, vamos
botar isso aí no mapa mental também, nesse nosso bloco aqui, já botando no mapa mental. Então, olha só, poderes da administração. Todo poder vai ter limites, ok? Então, qual que é o limite de todo poder da atuação administrativa? O limite sempre vai ser a lei. O poder é de observância obrigatória ou é facultativo? Gente, a lei não tem escolha, tá? A lei é de aplicação obrigatória. Vai ser de aplicação obrigatória, ok? Então, o uso do poder é um dever, mas tem gente que não vai usar corretamente. A inobservância do poder, a inobservância correta do poder vai virar o quê? Vai virar o abuso, tá massa? Então, olha só, quando você fala de uma obrigação, você está falando do uso. Agora, quando você inobserva, quando você deixa de observar as suas obrigações, você fala de abuso. Acontece que o abuso vai se manifestar de algumas formas, tá massa? Então, por exemplo, o abuso ele pode se manifestar da seguinte maneira: eu extrapolo os limites definidos pela lei. A lei manda eu fazer A e eu fazer a letra B, só que eu vou lá e também faço a letra C. Se eu atuar fora da minha competência, eu vou cometer abuso? Vou, na modalidade excesso. Na modalidade excesso. Agora, quando você não cumpre a sua obrigação legal, você fala de omissão. Você fala de omissão. Aqui no quadradinho estaria escrito o quê? Estaria escrito se, olha só, se visa interesse, privado. Se você visa interesse privado, então o que vai acontecer? Você vai cometer o abuso na modalidade desvio. Nem sabia que dava para escrever aqui, ó. Dá para escrever, botar o Marcelo com óculos. Então, eu nem sabia que dava para escrever. Então, você tem três maneiras de praticar o abuso. Pode ser pelo excesso. O excesso é um fazer. Pode ser pela omissão. E também pode ser pelo desvio. O desvio também pode ser um fazer. Ou pode ser uma omissão, tá? Pode ser um fazer ou pode ser uma omissão. Para a gente encerrar por aqui esse nosso bloco, então só para recapitular, o uso do poder é uma obrigação e o abuso pode se manifestar pelo excesso, pelo desvio de poder e também pela omissão. Então, forte abraço para você e a gente se vê no próximo bloco.